Fala galerinha do segundo ano, beleza? Então vamos dando continuidade na matéria aqui, vamos para o tal do diagrama de fases. A gente tem dois tipos de diagrama de fases. Um que é para substância em geral e a outra vai ser para água. A única diferença é o seguinte, ó, que como o gelo ele se contrai na fusão aqui, então essa curva é um pouquinho para cá. A água, né, ela se contrai na fusão, porque a água é uma substância anômala, né? Ela é um pouquinho diferente das outras substâncias, ela começa a congelar de cima para baixo. É por isso que você tem vida marinha, né? O cara consegue furar o gelo ali e pescar, beleza? Por causa dessa anomalia da água. Então ele contrai aqui, então essa curva aqui, ó, tá vendo? Em vez dela vir para cá, ela é um pouquinho aqui para a esquerda. Beleza? Vamos entender esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama, eu tenho essas três retas aqui. Aqui na vertical eu tenho pressão e aqui na horizontal eu tenho o quê? Temperatura, beleza? Esse aqui, ó, a curva B, e agora a gente vai comparar com aquilo ali, tá? A curva B é a curva o quê? De solidificação e fusão. É esse pedacinho aqui, tá vendo? É daqui para cá ou de lá para cá. Beleza? Aqui a curva B. A curva C é a curva de vaporização ou liquefação, ou seja, daqui para cá ou daqui para cá, beleza? E a curva A, que é essa daqui, é a curva da sublimação, é quando salta daqui para cá ou salta daqui para lá, certo? Então o que acontece? Aqui é o caso do gasoso que vira líquido, né? Ou que vira sólido, ou de sólido que vira o quê? Vapor, certo? De uma vezada só, beleza? E para cá é a mesma coisa, é o mesmo comparativo. E esse T aqui, ó, é o ponto tríplice, né? É os três estados, tá vendo esse pontinho aqui, T, ó? Tá bem aqui, ó. Que aqui eu vou ter aqui, ele tem o quê? Os três estados físicos. O que que significa? Se você conseguisse enxergar isso aqui, você conseguiria ver ele no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, tá? É uma coisa assim meio estranha mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver, pegar uma curva aqui, por exemplo. Vou fazer uma curva. Deixa eu ver como eu coloquei aqui, ó. De 1 para 2, tá? Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui uma curva de 1 para 2. Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Então, estou indo do líquido, ponto 1, estou vindo para cá, ó, para o gasoso, ponto 2. Então, aqui, ó, 1 para 2, eu estou indo do líquido. Então, aqui, ó, do 1 para o 2, eu estou indo do líquido para o gasoso. Beleza? E eu estou mantendo o que constante? Estou mantendo aqui a temperatura constante. Lembra da mudança de estado? Estou mudando de estado aqui. A temperatura está mantendo o quê? A mesma, né? Então eu posso aumentar a temperatura, ó. Estou aumentando a temperatura e mantendo a pressão o quê? Constante. Está vendo que a pressão aqui não altera? Então aqui eu aumento a temperatura e mantenho o quê? A pressão constante, né? Posso aumentar ou diminuir e manter aqui a pressão constante, ó. Aqui eu vou ter o quê? A pressão constante. Por que a pressão está constante aqui? Porque aqui é uma reta, ó. Para cá não está nem vindo para cá, nem vindo para lá, beleza? Vamos ver, deixa eu marcar mais um ponto aqui, ó. Deixa eu marcar o ponto aqui, ó. 1 e 3. Então vou pegar esse pontinho para cá. Então, eu estou indo do ponto 1 para cá, ó, para o ponto 3. Beleza? Então, o ponto 1, eu estou no líquido. Então, no ponto 1, deixa eu trocar de cor aqui, ó. No ponto 1, eu estou indo do líquido, tá? Tá aqui, para o vapor. Ponto 3 aqui, estou indo para o vapor. Então, o que eu estou fazendo? Estou variando a pressão, tá vendo? A pressão estava aqui, ó, tá vindo aqui para baixo.
Estou diminuindo a pressão e estou mantendo a temperatura constante, ó. A temperatura não está vindo para cá nem para lá, né? Então o que eu estou fazendo? Diminui a pressão. Então aqui, ó, estou diminuindo a pressão, ó. Diminuo a pressão, tá? Ou seja, o que eu estou diminuindo a pressão? Estou retirando o ar dali de dentro, né? E estou mantendo o que? A temperatura constante, ó. Mantendo a temperatura constante. Beleza? Vamos ver um outro ponto aqui que é importante. Deixa eu ver aqui, ó. Do 4 para o 5, né? Vamos pegar aqui, ó. Do 4 para o 5. No estado gasoso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Do 4 estou indo para o 5. Do 4 para o 5. Ok? Então, do 4 para o 5, o que significa do ponto 4 para o ponto 5? Significa o quê? Que eu estou aumentando ou diminuindo a pressão, certo? E continuo no estado gasoso aqui, ó. Tá vendo a pressão que era aqui, dessa altura? Estou diminuindo. Então, diminuindo. Ou aumentando a pressão, eu continuo o quê? Continuo no estado, o quê? Gasoso, tá? Beleza? E vamos ver a última curva aqui. Vamos ver a curva do 4 para o 1, né? Da curva do 4 para o 1. Vou pegar o ponto 4 aqui, ó. Estou indo até o ponto 1 aqui, ó. Estou indo do ponto 4 até para o ponto 1. Então, o ponto 4, eu estou indo o quê? Do gasoso. Deixa eu pegar aqui, ponto 4. Aqui, ó, ponto 4. Eu estou indo do gás para o quê? Líquido, né? Ok, do ponto 1 aqui, ó. Estou indo para o líquido. Tá bom? Então, aqui, eu estou vindo daqui para cá, ó. E estou mantendo o que constante? Estou mantendo o que? A pressão constante. O que isso acontece? O que acontece? Que um gás, ele vai virar líquido, ó. O gás ali, ó, tá vendo o gás? O gás vira líquido. Vira líquido. Beleza? Então, tá vendo? Então, para o gás virar líquido, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo com a temperatura? Só diminuindo a temperatura. Diminuindo a temperatura. Então, com isso, qual que é a conclusão que você chega com isso? A conclusão que você vai chegar? A conclusão que você vai chegar é o seguinte, ó. Se eu comprimir, virar líquido, certo? Significa o quê? Porque o que acontece, ó? Se eu não variar, se eu comprimir, aqui, igual aqui, eu tenho gasoso para líquido. Então eu sei se ele é um gás, eu só consigo fazer um gás virar líquido se eu diminuir a temperatura, beleza? Lembra o hidrogênio, aqueles caminhões da Watt Martins? Fica saindo aquela fumacinha ali, então ele está diminuindo a temperatura, então ele está fazendo virar aqui o hidrogênio, né? Nitrogênio líquido. Tá? O nitrogênio líquido é assim, por isso que aquele caminhão, então o nitrogênio é um gás, ó. Então ele diminui a temperatura e faz aquilo ali virar o quê? Líquido, certo? Por isso que você tem lá o nitrogênio líquido. Então você tem que guardar essas fases aqui, ó, ver o que acontece um para o outro e relacionar com isso daqui. E sempre ver, ó, daqui para cá, quando eu tenho uma reta para cá, ó, daqui para cá eu estou aumentando a temperatura, ó, de 1 para 2, ó, tá vendo? Eu aumento a temperatura e deixo a pressão constante. O que acontece? Ele vai de líquido para gasoso. Aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu estou no líquido mantendo a temperatura constante, ó, que não muda, e estou variando a pressão, estou diminuindo a pressão. Ok? Então se eu estou diminuindo a pressão, ele vai de líquido para vapor. E aqui, do 4 para o 5, ó, no estado gasoso, como é gás, né? Você pode, ó, subir
aumentar e diminuir a pressão, que ele não vira líquido, né? Continua gasoso. Por exemplo, o gás de cozinha, se você comprimir ele, o que vai acontecer? Ele vai virar líquido, então significa que ele é o quê? Vapor, tá? O gás de cozinha é vapor. A gente fala que é gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, mas na verdade era para ser vapor liquefeito de petróleo, beleza? Essa matéria é um pouquinho, assim, parece um pouquinho complicada, mas se você entender essa ideia, eu acho que vai ficar bem tranquilo para fazer os exercícios, beleza? E é bom você entender isso daí, é bom essa aula estar gravada, por isso que eu preferi gravar, porque você pode voltar várias vezes. De repente, se eu dou uma aula ao vivo para isso aqui, você vai ter aquela aula e acabou, você não pode rever de novo, beleza? Então, 10 minutinhos de aula aí para vocês, espero que tenham gostado, tirem um bom proveito disso daí, assistam mais os vídeos, tá? Forte abraço para vocês, valeu!